noite a todos. É um prazer estar aqui novamente nessa casa, na condição de aprendiz, na condição de plantar uma sementinha do Evangelho de Jesus para todos nós. Falando em Evangelho de Jesus, hoje escolhi falar do tema sobre Jesus acalma a tempestade. Até no momento espírita, inicialmente, se falou do barco da nossa vida, de agir, de conduzir o nosso barco para não ficar andando em círculos. E o que será que nós estamos fazendo do barco da nossa vida? Para falar sobre isso, vamos falar então do momento que Jesus acalma a tempestade, daquela parábola, a passagem de Jesus, que é bastante conhecida, colocada no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, e Amélia Rodrigues também, pelo Divaldo Franco, nos ditou esclareceu esse tema também. Na praia do Mar da Galileia, então Jesus sempre ficava ali às margens, contando os seus casos, falando de amor, poesias de bondade, ali para aquele povo sofrido. E como sempre, o final de tarde estava Jesus lá. E sempre tinha os barcos ali próximos, que estava aguardando sempre os pescadores para sair para o trabalho. Mas naquela época, eram épocas de ventos e tempestades, então não era comum os pescadores saírem naquele horário. Mas Jesus ainda perguntou para o Simão Pedro se aqueles barcos estavam prontos para a saída. Simão Pedro advertiu, falou: olha, Jesus, a gente teme pelos ventos, pelas tempestades, então não é um horário muito bom de sair. E ele insistiu que fossem para o outro lado da margem. E Jesus entrou no barco e ele pegou uma almofada e foi lá atrás no barco, na popa do barco, e lá ele descansou, pegou no sono. A viagem estava toda tranquila, um céu estrelado, uma brisa suave, mas de repente veio a agitação da tempestade, que já era comum então, e que Simão Pedro tinha advertido Jesus. Jesus continuava dormindo, e aquela agitação, a água começou a entrar no barco, os ventos fortes, e todos os discípulos ficaram assustados, porque como Jesus dormia, como Jesus conseguia dormir enquanto eles estavam passando por aquele momento? Eram relâmpagos, trovões, até que eles falaram: não, vamos acordar Jesus, e foram lá e chamaram Jesus, acordaram, falaram: Jesus, como você está dormindo? Nós estamos para morrer. Jesus se levantou calmamente e disse aos ventos e ao mar: calai, emudecei. E o mar se aquietou, os ventos se emudeceram. Jesus se dirigiu aos discípulos dizendo: por que o medo? Não tem desconfiança? Os discípulos que estavam com medo ainda ficaram com mais medo ainda, pensando: quem é esse homem que tem poder sobre a natureza, sobre os ventos, sobre os mares? Ficaram perplexos com aquela situação. Podemos entender dessa passagem que Jesus tem o controle de tudo, sobre a natureza, isso também. Mas vamos tentar ver de um outro ponto de vista. O que seria esse barco? Vamos tentar dar vida para essa passagem de Jesus. O que seria esse barco? Podemos interpretar esse barco como a nossa vida, tanto espiritual quanto corporal. E o mar, as águas, podemos comparar as nossas vivências, tudo que nós vivemos ao longo da nossa vida. A tempestade é quando nós estamos nas atribulações, quando nós estamos revoltados, quando nós estamos na tristeza, nas dificuldades, estamos frustrados muitas vezes com alguns acontecimentos da nossa vida e não sabemos o que fazer.
O mar calmo, o céu estrelado, é quando nós estamos na paz da nossa vida, na nossa calmaria, está tudo indo bem. Que a gente até desconfia, né? Muitas vezes quando está calmo demais, a gente fala, ih, o que está por vir? O sono, Jesus dormindo. A gente já aprendeu aqui no centro que espíritos evoluídos não dormem. Quanto mais evoluído, por isso que a gente tem que dormir bastante agora, né? Porque depois não tem mais. Então, assim, conforme mais evoluído, menos dorme. E Jesus, será que dormia realmente? O que pode representar Jesus dormindo? Ele deixaria seus irmãos dormindo? E ainda de uma almofada. Nossa, Jesus usando de uma almofada, ele sempre dormiu no chão, em qualquer lugar. Então muitas vezes nós deixamos Jesus de lado. Seriam os momentos que a gente deixa Jesus e estamos lá, deixando ele como qualquer outra coisa supérflua, que é a almofada. Então Jesus dormindo no fundo do barco é aquele momento que a gente esquece Jesus muitas vezes. A gente esquece de colocar Jesus em nossas vidas. E a almofada seria representando qualquer outra coisa que a gente não dá muita atenção. Então a gente deixa muitas vezes Jesus de lado, lá no segundo plano da nossa vida, junto com qualquer outra coisa. Quando Jesus convidou os discípulos para ir para o barco, podemos entender como se quando Jesus nos convidou a reencarnar, quando Deus nos criou como espíritos também, eles nos convidam a usar o barco da vida, o barco da encarnação. Encarnar com Jesus, Jesus nos convida a vir junto com Ele, a estar sempre com Ele. E mais, a gente encarna e muitas vezes vem as provas, as expiações, as angústias e nós vamos deixando um pouco Jesus de lado. Só que quando vem os ventos do desespero, a agitação, é comum estarmos muitas vezes revoltados, angustiados, a gente não entende. Quantas vezes a gente questiona Jesus, tipo, Jesus vai nos deixar aqui morrer nessa tempestade? Quantos dias nós já questionamos Jesus? Do porquê que Jesus está nos abandonando e nos deixando perecer. Só que ao mesmo tempo, Jesus está a todo momento dizendo para a gente ter fé, para confiar. Jesus não nos abandona. Tanto que ele falou, homens de pouca fé, por que estáis temerosos? Se nós sabemos que a vida é eterna, se nós sabemos que a nossa evolução é para chegar à perfeição, Jesus demonstrou o seu poder. Ele tem sim poder de acalmar todas as atribulações. E a gente quer isso. Muitas vezes a gente quer que Jesus resolva tudo por nós. Que venha um passe de mágica e resolva todos os nossos problemas. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o que Jesus nos deu, o poder de ter o controle da nossa embarcação. Nós temos o controle da nossa vida. E nós temos que assumir esse controle. Só que a nossa fé, será que é inabalável para realmente enfrentar a tempestade? Nós sabemos, estudamos aqui sempre que nós temos aflições, nós estamos no mundo de provas e expiações aqui. E nós vamos ter aflições, nós não vamos estar num mundo feliz. Nós temos aflições que nós causamos aqui nessa vida, são as nossas escolhas, mas também nós temos as nossas escolhas que nós fizemos em outras vidas que hoje nós estamos aqui também para resgatá-las. A gente deixa de acreditar muitas vezes que Deus está no comando de tudo e que Jesus está do nosso lado.
Nós fomos criados simples e ignorantes. Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, que nós vamos chegar à perfeição. Mas hoje nós estamos, acho que um pouco mais perto da simplicidade, da ignorância, do que perto da perfeição. Nós estamos ali no meio do caminho. Então, o medo das aflições, o medo da dificuldade é normal. É normal que agora a gente ainda tenha dúvidas, que a gente ainda não consiga ter a fé tão forte quanto deveríamos. Mas é nesse momento que nós estamos aqui todos juntos numa casa. No momento que um não está bem, está no desespero, nós podemos buscar no outro irmão um consolo, uma palavra amiga. Nós temos que ter a confiança de que nós ainda temos medo, que nós ainda estamos aqui sofrendo, mas nós temos quem nos acolha, nós temos Jesus, mas também podemos ter outros irmãos aqui do nosso lado que, como Jesus acordou para ajudar os discípulos, nós também podemos ajudar uns aos outros. Chegar à perfeição é um aprendizado grande. Somos teimosos. Muitas vezes seria tão fácil se a gente tivesse aprendido lá 2000 anos atrás, quando Jesus ensinou que era para amar o próximo, para respeitar. Mas nós somos teimosos e não aprendemos. A gente precisa da dor para aprender. A gente precisa do sofrimento para aprender. A gente toma atitudes, escolhas equivocadas. Nós somos resistentes a ter fé, a amar. Quando nós estamos lá no plano espiritual, a gente só tem uma certeza, que a gente vai reencarnar para se melhorar. E quando nós estamos aqui na Terra, nós sabemos que nós vamos morrer. Só o corpo, que nós vamos continuar em espírito, mas nosso corpo irá morrer. É a certeza que nós temos desde que nascemos. Mas ainda nós sofremos. Como nós sofremos diante de uma morte, de uma perda. No corpo, então, a gente vai temer a morte. Em espírito, nós tememos renascer. Será que quando a gente estava lá para reencarnar, dispostos, escolhendo tudo que é aquilo que a gente fala que vai dar conta aqui na Terra, e fala, nossa, eu vou voltar lá e vou fazer tudo isso. Vou amar, vou respeitar, vou dar um jeitinho de consertar aquilo que eu fiz lá em outras vidas, vou me restabelecer com irmãos que eu tenho dificuldades em lidar. E todo empolgado, mas a hora que chega na hora de reencarnar, que a gente descobre que a gente vai reencarnar no Brasil, com dificuldades, que a gente escolheu muitas vezes nascer com um problema de saúde, que a gente escolheu nascer na pobreza, que nós escolhemos tanta coisa e bate aquele medo, será que vou dar conta? E Kardec também tinha essa indagação e perguntou aos espíritos, né? Como que seria então esse momento da reencarnação? E os espíritos disseram que acontece como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que decide afrontar. Da mesma forma que os discípulos estavam com Jesus lá e enfrentaram o mar, a nossa reencarnação também é comparada a isso. Tanto que os espíritos dizem que é como um viajante que vai atravessar um mar, vai fazer uma travessia perigosa. E Kardec ainda continua nos explicando que o viajante que embarca sabe o perigo que se lança, mas não sabe se naufragará. Se o espírito conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se vai sucumbir ou não. Então nós viemos para essa viagem.
mas nós não sabemos se nós vamos dar conta de tudo o que nós nos planejamos. Nós não sabemos se tudo aquilo que a gente planejou nós vamos dar conta. Se nós vamos cumprir com todos os requisitos que nós dissemos que faríamos. Será que a gente fica se questionando tanto sobre isso? Mas qual que é a importância? Estar aqui e ficar todo o tempo pensando se eu estou dando conta ou não, ou fazer o meu melhor? Nós esquecemos. Jesus nos dá a misericórdia, Deus nos dá a misericórdia do esquecimento, que é justamente para a gente não lembrar tudo de ruim que já passou. Só que tudo aquilo que nós aprendemos de bom permanece em nós, fica gravado em nós. Allan Kardec pergunta aos espíritos também onde está escrita a lei de Deus, e eles respondem apenas na consciência. E a gente tem que mergulhar nesse nosso processo interior de conhecimento para descobrir a partícula de Deus que está ali em nós. É a partir disso que nós vamos ter força e fé para seguir fazendo o nosso melhor a cada dia. Estou dando conta de fazer tudo aquilo que me propus? Não sei, mas eu estou dando o meu melhor. Ou então, o que eu posso fazer se eu não estou dando o meu melhor? Por onde eu devo ir? Eu estou seguindo um pouco do que Jesus disse para a gente fazer? Torres Pastorino, na obra Sabedoria do Evangelho, ele faz uma analogia, ele nos diz: somos como lâmpadas, poderosíssimas e acesas, mas revestida de grossa lama, que não deixa transparecer a luz que existe internamente. Nós temos luz em nós temos Deus em nós temos o bem, mas muitas vezes a gente não expõe essa luz, a gente não expõe essa claridade que há em nós. Nós estamos revestidos por essa lama. Quando nós encarnamos, a gente vem nessa empolgação de fazer o bem, mas a gente nasce. E a gente sabe que a gente nasce perto daqueles que a gente tem mais dificuldades, que a gente nasce justamente perto para a gente aprender a se amar. Então a gente nasce, já tem os pais que muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade, então já começam umas brigas, gruda um pouquinho de lama nessa nossa luz. Depois nós crescemos, vamos para a escola, lá também já tem os coleguinhas, os professores que nós vamos interagindo, e essa luz nossa também vai encontrar vir mais um pouquinho de lama. Com o tempo vem a família, que a gente vai formar, os filhos, a interação no trabalho, e mais lama é juntada a essa lâmpada. Chega num tempo que nós estamos tristes, desesperados, porque nós não temos mais luz. E o que nós fazemos? Vamos buscar lá na nossa consciência. O nosso anjo da guarda muitas vezes dá uma chacoalhada e fala: olha, escuta tua voz interior, escuta o teu eu, busca Deus que está na sua consciência. É naquele momento de desespero que a gente está sem rumo, que é naquele momento que muitas vezes a gente veio para o centro, que nós buscamos um apoio, que nós encontramos um evangelho para ler, e é aí que a gente desperta para o divino. E lembramos que Jesus está no barco, que nós vamos lembrar que Jesus está ali dormindo, e a gente precisa acordar Ele serenamente, a gente precisa acordar Ele para ficar do nosso lado na nossa vida, para nos conduzir nessa viagem. E como que nós podemos enfrentar tudo isso? A dor é inevitável, nós sabemos que nós viemos aqui para enfrentar a dor e aflições, mas sofrer e se desesperar é opcional. Com a fé,
pela transformação, pela nossa confiança em Jesus, nós podemos ficar um pouco mais tranquilos. Quando nós praticamos a caridade ensinada no Livro dos Espíritos, eles colocam que a caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão pelas ofensas. Então, quando nós praticarmos toda a caridade, ou pelo menos um pouquinho, nós já vamos nos sentir melhor, nós vamos nos estar bem nas nossas vidas. E nós erramos tantas vezes, só que o aprendizado é pela repetição. Quando as crianças não caem, levantam, você ensina a fazer uma coisa, ela cai, levanta e vai indo. Então é na repetição, nós vamos errar muitas vezes. Só que quando nós aprendermos, realmente, então nós não vamos ter mais aquele sofrimento. A gente busca culpados muitas vezes ao longo do caminho. A gente quer colocar a culpa, normalmente aquela coisa de quando vai na psicóloga ou quando vem no atendimento fraterno, nós sempre falamos, porque minha família, porque o meu esposo, porque minha esposa, meu filho. Então a gente sempre coloca a culpa no outro. Mas a gente não consegue observar muitas vezes os nossos atos. Olhar para si mesmo é mais difícil. Então colocar a culpa no outro é mais fácil, porque você foge de olhar para si mesmo. E nós esquecemos que os nossos problemas vêm das nossas convivências também. Então a gente quer colocar a culpa no outro, mas nós escolhemos algumas convivências, nós escolhemos alguns amigos, nós escolhemos algumas companhias. E o que a gente não escolheu aqui nessa encarnação, nós nos comprometemos lá em outra encarnação. Então tudo faz parte das nossas escolhas. Então nós somos sempre responsáveis pelas nossas jornadas, pelos mares desconhecidos, mas que é desconhecido porque nós escolhemos estar ali. Nós não podemos controlar tudo. Nós não podemos controlar o que vai acontecer, mas a gente pode controlar a nossa reação diante dos fatos. Então, quando nós nos deparamos com algumas situações, a gente tem que aprender a controlar como nós vamos reagir. Nós vamos ter uma reação violenta, nós vamos ter uma reação de desespero, ou nós vamos tentar nos centrar e entender o que está acontecendo. No Evangelho segundo o Espiritismo é nos colocado que nós podemos tanto suavizar ou aumentar o amargor das nossas provas, conforme o modo que a gente encara. Se nós encaramos com mais dificuldades, nós vamos ter mais amargor. Se nós encaramos aquilo como uma provação e confiando que Jesus está do nosso lado e que aquilo nós temos que tirar uma lição para o bem, que é para o nosso crescimento, nós vamos conseguir enfrentar melhor. Não que nós não vamos sofrer. Será que nós vamos sofrer a vida eterna? Será que Deus vai nos impor esse sofrimento eternamente? Nós já sabemos que não, que tudo isso é passageiro. Na questão 1003 do Livro dos Espíritos, coloca que tudo isso é regido por uma lei e que Deus não nos dá punições. Isso não é um capricho de Deus. E quando Kardec pergunta em que se baseia a duração do nosso sofrimento, quanto tempo nós vamos sofrer, nos respondido que é conforme o tempo necessário para o nosso aprimoramento. A duração e a natureza dos nossos sofrimentos dependem do tempo que nós precisamos para melhorar. Então, enquanto nós estivermos precisando melhorar, enquanto a gente estiver precisando se aprimorar, nós ainda vamos ter sofrimentos. Então, assim, a nossa jornada ainda é longa, sofrendo, porque nós ainda não somos perfeitos. Então, nosso sofrimento é de acordo com a nossa necessidade.
Quando nós começamos a fazer o bem, quando nós começamos a fazer a caridade, fica mais fácil a gente sentir Jesus, sentir Deus. Quando nós enfrentamos os nossos problemas com um pouco mais de tranquilidade, com mais resignação, nós conseguimos viver com um pouquinho de mais alívio no coração de estar enfrentando aquela dor, aquele sofrimento, mas com a confiança de que é para o nosso conhecimento. Quando a gente fala de resignação, vamos enfrentar com fé e resignação, não é deixar apenas o problema ali do lado. Falar assim, eu estou doente, então tá bom. Não, nós temos que enfrentar a resignação, não é uma acomodação, nós não temos só que sentar e esperar. Se o nosso problema é a falta de emprego, nós temos que ir à busca do emprego. Se o nosso problema é uma doença física, nós temos que ir buscar os médicos, o tratamento para a doença física. O que está causando a nossa dor? O que está causando o nosso sofrimento? Ficar parado não vai resolver. Muitas vezes é importante confiar em Deus e na fé, mas se você tiver fé que você vai ter um emprego, mas você não ir atrás, não sair de casa, você não vai conseguir. Se eu tiver fé que eu vou ser curada de uma dor, de uma doença, mas eu não buscar o médico para o tratamento, também fica difícil a cura. É impossível? Não. Mas será que nós temos o merecimento de vir Jesus aqui me curar? Do nada? Nós estamos esperando a mágica acontecer? Depende de nós a nossa embarcação. Para onde eu estou remando com a minha embarcação? Ficar parado não adianta. Nada impede que a gente sofra. Quando a gente perde alguém é muito triste. Quando nós temos uma doença muito grave é muito triste. Nós podemos sofrer, mas não precisamos deixar tudo lá parado e não fazer nada. A gente tem que ir atrás, pode vir no centro, podemos rezar, sai fazer o bem para alguém. Se você está na tristeza, que você perdeu alguém, vai adiantar ficar em casa trancado? Não, vamos fazer o bem por alguém que está precisando de algo. É normal que no barco da nossa existência nós passamos por essas provações e tempestades, mas nós temos que ter fé. Falando em fé, Chico Xavier é uma pessoa que sempre foi de muita fé. E tem vários contos e casos que aconteceram com Chico durante a sua existência. E uma pessoa que era simpatizante do espiritismo, mas não tinha aquela fé, morava em São Paulo, em Santos. Resolveu ir lá em São Leopoldo, em Minas, para ver Chico. E falou que iria lá para melhor acertar os seus problemas de fé. Chegou lá, Chico, como ele era um funcionário público, trabalhava, enfim, ele não estava na cidade naqueles dias. Tinha ido para uma viagem. E aquela pessoa ficou ali 1-2 dias e não insistiu, tal, mas Chico não tinha como ele encontrar Chico para conversar sobre a fé. E ele voltou embora para São Paulo. E ele comentou com alguns conhecidos assim: duvido muito da mediunidade de Chico. Imagina, ele fui para lá, ele viajando, procurei, não encontrei, acho que ele estava lá e só não quis conversar. Então essa mediunidade não deve existir. Alguém conhecido ali ouviu a pessoa dizendo isso e escreveu para Chico, contou para Chico essa história, e Chico ficou meio intrigado com aquilo, né? Falou assim: nossa, a pessoa colocou em dúvida a mediunidade, colocou em dúvida a fé. E o médium Chico então colocou isso para Emmanuel. E Emmanuel lhes disse: deixe esse caso de lado, deixe para trás. Se a fé nesse homem for erguida sobre você, é melhor que ele a perca desde já.
porque nós somos criaturas falíveis. A fé para Ele é para nós, deve ser construída em Jesus, porque somente confiando em Jesus e imitando-lhe os exemplos é que poderemos seguir para Deus. Então a nossa fé, que Emmanuel coloca aqui, tem que ser em Deus e em Jesus. Não adianta eu vir no centro confiando apenas em Chico Xavier ou em Divaldo ou em Kardec. Nós temos que ter a nossa fé em Jesus e em Deus. Eles são pessoas maravilhosas que nos deram exemplos incríveis que nós temos que seguir, sim. Mas Emmanuel nos coloca a fé em Deus. E é pensando nessa fé que nós temos que conduzir o nosso barco. Eu espero que eu tenha passado para vocês um pouquinho do que eu me propus, para que a gente possa reforçar a nossa fé, mas também ter a confiança de que nós estamos amparados em Jesus e que é normal nós sentirmos o medo. Nós não somos perfeitos para não ter medo e não nos sentirmos tristes em algumas situações, mas para a gente não esquecer que Jesus está do nosso lado. Obrigada.